E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Estou aqui hoje com o Alex Salvaia. Ele é secretário executivo da Frente Parlamentar de ESG da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. É CEO da Two and Two Institute, bacharel em Direito pela Unimap, MBA em Gestão de Estratégia. Cara, tem muita especialização. Depois vocês entram lá no currículo dele, tem bastante coisa. É ex-secretário de Infraestrutura do Meio Ambiente de Piracicaba, criador do primeiro projeto de certificação de ESG com auditoria do Brasil, idealizador da Expo ESG, maior evento de ESG da América Latina. Alex, muito bem-vindo ao Pod Plástico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco. Se apresente para o pessoal, por favor. Rui, eu é que agradeço, a oportunidade de estar aqui com você, participando aqui desse programa para acessar o seu público, para falar de um tema que tem total conexão com o que a gente tem feito, que é trabalhar aí a difusão da cultura ESG na sociedade. E a oportunidade de aprender também, Nós estávamos conversando um pouco antes aqui, da gravação, que o plástico não é o vilão que as pessoas estão acostumadas a ouvir, e nada como ter essa oportunidade, não só para eu falar um pouquinho também do que nós estamos fazendo, mas principalmente para eu aprender um pouco mais aqui sobre esse tema tão importante e que o nosso trabalho possa ter uma atitude mais com equidade, em relação a essas coisas. Muito obrigado. O que a gente aborda de ESG hoje, na verdade, muita gente conhece a sigla, mas não sabe o que é um ESG de verdade. Sim. Então, você é o cara que separa o ESG sério do fantasia cheio de greenwashing, né? Sim. Que a gente fala. Então, explica um pouco para a gente como começa, como estrutura, o que é o ESG, né? Vamos lá. Eu vou falar de uma maneira bem simplificada, que para as pessoas terem uma noção melhor. O ESG nada mais é do que uma estrutura de gestão que pode ser aplicada para qualquer tipo de organização, seja uma empresa, uma entidade sem fins lucrativos, uma igreja, um órgão do poder público, qualquer organização de pessoas pode aplicar as práticas ESG e nada mais é do que estruturar uma governança ambiental e social. O que seria isso? A governança é a base do ESG e é a definição de regras, de políticas e de normas de conduta em relação ao impacto ambiental que aquela organização gera na sociedade e também para as questões sociais que são ligadas ali àquela organização. Então, por exemplo, toda atividade gera algum impacto ambiental. Mesmo que você não tenha um processo produtivo, então um escritório, hoje aqui, esse podcast, ele gerou impacto ambiental porque eu tive que vir de Piracicaba para estar aqui com você, então eu já consumi combustível no trajeto que gerou gases de efeito estufa. Então, a existência do podcast, ele gerou um impacto ambiental. Então, quando a gente tem uma conduta ou uma atividade que gera algum impacto ambiental, nada mais justo do que nós também pensarmos em como é esse impacto, porque no dia a dia a gente não fica pensando, Nossa, que impacto que eu gerei. Óbvio que não. Então, assim, as organizações elas precisam começar a pensar, tentar avaliar o impacto que elas geram a partir dessa medição, dessa aferição desse impacto. Começar a planejar como reduzir isso, mudando práticas, mudando processos, mudando uma série de coisas, até na parte de economia circular, de design de produto, vamos pensar num design de produto que na próxima utilização, depois dessa vida útil aqui, como que ele pode ser melhor utilizado, então eu vou fazer ele já pensando no próximo que vai utilizar esse material. E aquilo que a gente não consegue reduzir, que haja uma compensação de alguma maneira, para que o meio ambiente não sofra com a minha atividade. Quando eu tenho uma atividade que dá dinheiro, eu tenho uma empresa, por exemplo, Sim. Eu gero impacto e se eu não cuido desse impacto, toda a sociedade vai suportar os efeitos desse impacto. Então, nós tivemos ali o ano passado o problema lá no Rio Grande do Sul,
né, que o estado todo ficou debaixo d'água praticamente, e toda a comunidade teve que pagar o preço por aquele impacto, né, ao meio ambiente. Sim. Mas não foram aquelas pessoas que causaram aquele impacto. Então, não é justo que quando eu gero impacto e eu estou ganhando dinheiro com isso, que eu repasse a conta disso para toda a coletividade. Então, a gente tem que começar a pensar maneiras mais eficientes de atuar e que a gente tenha aí uma participação muito pequena em relação ao impacto e aquilo que não for possível evitar, que a gente compense. Então, nós vamos ter uma atividade chegando à meta de ser meio que neutra do ponto de vista de impacto negativo ao meio ambiente. O que eu estou vendo muito agora são empresas solicitando que o seu fornecedor tenha o selo ESG para ser atendido. Exatamente. Né? Isso vem de uma regra, que até que a União Europeia já está mais avançada, né, em relação a isso, que exige o monitoramento de toda a cadeia. Não adianta a sua empresa ficar tudo bonitinho ali e você comprar de vários fornecedores que não tem compromisso nenhum com questões ambientais. Então, para você ser, né, alguém com compromisso ambiental, você precisa também monitorar de onde vêm os seus materiais, suas matérias-primas, os insumos, para que também tenha a mesma linha. Senão é greenwashing, né? Como você falou. E na questão social, trabalhar também como andam as questões sociais dentro da própria organização. Não tem muito a ver com responsabilidade social de patrocinar time de futebol de periferia, fazer ação de odontologia, né, em comunidades carentes. Isso é importante, tem relevância também. Mas para o ESG, o que interessa mais é como está sendo tratado ali dentro das portas da organização questões como diversidade, como inclusão. Né? Nós temos uma estatística que no Brasil existem 52% de mulheres. Então, a maioria da população é composta por mulheres. Uma democracia, ela existe, né, na função de decidir aquilo que a maioria tem interesse e a minoria vai seguir o que a maioria decidiu. Então, nesse recorte, a maioria da população é composta por mulheres. Quantas mulheres existem em cargos de liderança dentro dessa organização? Será que a realidade dentro da organização reflete a realidade do país? Né? Quantos por cento de negros? Né? Então, vamos pegar como que funciona a estratificação da população e comparar com a nossa realidade. É óbvio que tem determinadas atividades que é preponderantemente composta por homens, pela própria complexidade ali da situação. No tipo de trabalho que o cara vai executar. Assim como tem atividades que é preponderantemente ocupada por mulheres. Então, guardar as devidas proporções, a gente tem que fazer essa análise. Espera aí, eu tenho dado oportunidade para que mulheres exerçam cargo de liderança? Eu tenho feito no processo seletivo, vou abrir uma vaga de gerência, abrir uma vaga de diretoria. Existem mulheres se candidatando a essa vaga? Primeira coisa que tem que saber. Existe. Então, beleza, um bom sinal, já tem mulheres ali entrando. Em que etapa desse processo seletivo as mulheres perderam para o homem? Então, vamos começar a analisar historicamente esses processos seletivos, aí nós vamos identificar ali, olha, 40% das vezes a mulher perde nessa etapa do processo seletivo. O que foi que ela perdeu para um homem? É uma formação, né, acadêmica que o homem tinha e ela não tinha? É uma experiência pregressa que o homem tinha e ela não tinha? O que foi que gerou, né, a exclusão dela naquela etapa do processo? Se for uma formação, vamos começar a investir nesse tipo de formação para mulheres, para que quando elas venham no processo seletivo, elas tenham capacidade de superar essa etapa e passar para a próxima fase. Pode ser que na próxima fase ela perca para um homem, mas a gente está criando um pensamento de responsabilidade para que ela vai melhorando dentro desse processo. Não é colocar a mulher só porque ela é mulher. Sim. É óbvio que as funções precisam... Vai por meritocracia. Exatamente. Né? As empresas precisam de pessoas capacitadas para exercer as atividades ali. Mas você precisa criar condições para que as pessoas que não reúnem as mesmas características possam ter, e é óbvio que isso vai levar tempo, né? Não dá para dizer que em 6 meses eu vou transformar toda a realidade aqui. E eu vou te falar que do jeito que está a indústria hoje,
Se chegar homem ou mulher para contratar, o cara contrata, porque não tem mão de obra. As pessoas não estão É um país que tem muito desemprego e não tem mão de obra. Exatamente, é um paradoxo. Né? Então, o ESG ele serve como uma ferramenta de gestão e, por incrível que pareça, né, muitas vezes as pessoas acham, mas isso aí eu vou criar uma burocracia dentro da minha empresa, eu vou ter trabalho com isso, vou ter que gastar dinheiro com isso, eu não estou querendo, né, investir em nada, só que já está comprovado que as empresas que investem em práticas ESG, elas passam a ter muitos benefícios. Primeiro, nesse processo todo, você acaba avaliando todos os riscos que seu negócio tem, né, que chama de risco de continuidade, por exemplo. Tem um estudo de caso da Land Rover, quando eu dava aula de gerenciamento de projetos, eu usava esse estudo de caso. Ela teve um fornecedor que produzia a louça que era utilizada num componente do motor. Era um fornecedor muito pequenininho, era um produto de baixo valor agregado, só que ninguém cuidou daquele fornecedor, ele teve problemas financeiros, quebrou e a produção toda da Land Rover ficou comprometida porque não tinha outro fornecedor que era capaz de fazer aquele material. Então, quando você começa a mapear, eu quero mapear meus fornecedores, qual que é o risco que eles têm, qual é o impacto, você já vai ter um ganho que é o risco reputacional seu vai ser muito baixo. Então, a chance de você se envolver num escândalo, né? Nós temos aqui em São Paulo, com uma certa frequência, ações policiais que fazem lá um estouro no lugar que tinha mão de obra análoga à escravidão no setor têxtil. Né? Sim, então, tem bastante. Teve já marcas de roupa caríssimas que foram descobertos ali que o fornecedor, né, a empresa não tem mais produção, né, ela fica ali só com a marca e o varejo, e terceiriza para um monte de gente a produção. E ela não tem cuidado com a qualidade, né, de onde está vindo. De onde está vindo. Aí acaba caindo na mão dessas pessoas. Isso gera um dano reputacional. Eu lembro até que uma dessas marcas no passado, ela tirou todas as redes sociais do ar, porque era tanta interação negativa por conta disso, que ela teve um dano reputacional. Então, a empresa que tem um compromisso ESG, ela já vai ter isso extremamente reduzido, porque ela está gerenciando todos esses detalhes. Outro exemplo recente aqui no Brasil. Nós temos a fábrica de automóveis da BYD, que está, não sei se já concluiu ou não, lá no Nordeste, e eles contrataram uma empresa chinesa de construção para fazer a obra lá da fábrica. Sim. Essa empresa trouxe pessoas da China, até ilegalmente. Elas estavam lá trabalhando em regime de análogo à escravidão e foram até acusados por tráfico de pessoas. A BYD disse que não sabia que a empresa estava fazendo isso, né, ou se utilizando dessas pessoas, mas, na verdade, ela tem responsabilidade de verificar se o fornecedor está seguindo as regras que deveria haver. Isso já é lei, isso já é regra, né? Exatamente. Então, ela não pode simplesmente dizer, eu contratei do menor preço, mas eu não sabia. Não pode dizer isso mais. Então, uma empresa que está ligada a questões de sustentabilidade, por exemplo, como a BYD, que vende um carro que é movido a energia, né, potencialmente limpa, né, se a energia elétrica for feita no Brasil, sim, por fontes limpas, ela está envolvida num problema absurdo de tráfico de pessoas. Foi parar na lista negra do Ministério do Trabalho. Então, quando você se dedica para as práticas ESG, você já vai ficando imune a isso. Outra coisa, crédito no mercado financeiro vai melhorar a sua oferta de crédito, o preço do dinheiro, né, limites de crédito e até prazo de pagamento, por você ter essa política ESG. Porque o sistema financeiro, na verdade, o ESG começou a partir, né, do sistema financeiro. Ele entende que as empresas que monitoram muito bem as questões, né, sociais e ambientais e têm uma boa estrutura de governança, elas têm menos chance de falhar na execução do seu dia a dia. E se elas tiverem menos chance de falhar, elas vão ter menos risco de ficar inadimplentes também com aquele empréstimo. Então, por isso, elas podem ter uma condição diferenciada, né, no financiamento ali da sua atividade.
Outro benefício muito importante hoje, né? Nós estamos com a geração Z invadindo o mercado de trabalho. Sim. Eles não pensam... Eles não querem muito invadir, não, mas... eles não estão muito com essa febre, não, mas é inevitável, né, que a cada dia que passa, um percentual maior da população economicamente ativa é composta por eles, né? Até porque as nossas gerações estão morrendo e a deles é que vai ocupando mesmo. Eles são muito ligados com se identificar com o propósito da empresa. Eu já vi vários relatos de jovens que se desligaram da empresa porque não se via, não tem conexão com a atividade aqui da empresa, então eu vou pedir demissão. Mas você já tem outro lugar para trabalhar? Não. Eu pedi demissão e eu não estou nem aí. A minha geração só pedia demissão quando já tinha outro emprego. Já tinha um pé dentro de outra empresa. Imagina, mas nunca. Ficava um ano, podia sofrer assédio na empresa. Você não pede demissão enquanto não tiver um outro emprego, porque eu tenho conta para pagar, eu não vou ficar... Né? Eu não posso me dar o luxo de ficar 6 meses procurando emprego. Você tinha compromisso com a vida, né? Exatamente. Então, a geração Z não se importa com isso. Então, as empresas que estão alinhadas com as práticas ESG, elas vão reter os melhores talentos, porque os jovens eles vão ser cada vez mais comprometidos com isso e eles vão se vincular a organizações que tenham esses compromissos também. Então, são inúmeros os benefícios que o ESG pode proporcionar. É uma ferramenta de gestão, não se trata de uma febre, né, de algo de modismo que está sendo discutido no mundo. E cada dia que passa, quem realmente, né, abraça esses princípios tem muita história boa para contar. E você vê agora com o novo decreto até do nosso presidente, que você precisa ter um controle muito mais refinado e apurado das coisas, né? De logística reversa. O ESG entra bastante dentro disso também, né? Sim. Nós temos uma política mundial, né, trabalhando essas questões, né, de sustentabilidade. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos ser de 2010, né, que já definia todas as... Ela é de 2025. Agora, esse decreto de acho que 25 de outubro, né, agora de 2025, que regulamenta, né, de uma maneira mais detalhada aí a questão da logística reversa do plástico. O interessante é que é o plástico, né? Exato. Não detalhou papel, não detalhou vidro, não detalhou nada. Né? Então, ou seja, ainda existe uma deficiência normativa, né? Um vácuo normativo, porque a logística reversa deveria atender todos os setores. Né? Todo mundo teria que cuidar disso. Se a gente fala de composição de mercado hoje, o plástico representa 1% de tudo que é fabricado no planeta. Então, eles fizeram tudo isso para normalizar 1%. Então, o resto está fora ainda. Exatamente. Então, eu acredito que os outros 99% não devem ter tanto impacto quanto o plástico. Né? E eu vou dar um depoimento pessoal. Eu, quando era secretário do Meio Ambiente, eu entrei na prefeitura. Eu, por formação, sou advogado e eu trabalhava até então com questões empresariais. Então, eu tenho um escritório que atende a advocacia corporativa e a minha responsabilidade no escritório era a parte tributária. Então, eu não entendia nada de meio ambiente quando eu assumi a secretaria. Mas eu sou curioso, eu gosto de estudar também, pesquisar bastante. Acabei conhecendo o ESG, né, em 2021, quando eu assumi lá a secretaria. Me apaixonei pelo assunto e hoje eu tenho me dedicado aí a compartilhar, né, sobre as práticas ESG com as pessoas, no intuito de mais pessoas ficarem como eu, né, tão, né, empolgados com esse tema e também começarem a fazer isso. Mas uma coisa que eu percebi lá, a prefeitura tinha um barracão alugado para que as pessoas fossem lá descartar pneus. E gastava dinheiro público com o aluguel desse barracão. E aí eu fui ler a lei lá de 2010, falei, peraí, quem está obrigado à logística reversa do pneu, né, é o fabricante, o distribuidor, o importador e o comerciante do pneu. Não tem a prefeitura
nessa Não obrigação. tá dentro dessa aí. Mas por que que eu tenho que gastar Bancar dinheiro isso público aí, né? com uma coisa que não tenho obrigação? E ainda, o poder público tem um detalhe que ele só pode fazer aquilo que está escrito em alguma lei. Eu não posso inventar, hoje eu vou amanhecer e vou fazer tal coisa, vou dar um benefício para tal coisa. Se não tiver uma lei que autorize fazer esse benefício, você não pode fazer. Então, não tinha lei que autorizasse a contratação, né, do aluguel de um espaço para receber pneu. Então, já estava errado por aí. E aí, eu chamei a empresa que tinha lá um contato, né, de fazer a coleta desses pneus, e eu comuniquei, falei, nós vamos devolver esse barracão e vocês vão ter que ajudar a encontrar outro lugar aqui para vocês fazerem essa segregação aqui o depósito, né, dos materiais para fazer o envio para reciclagem. E aí, até o pessoal do Ministério Público, lá do Meio Ambiente, me questionou, falou, como que você vai fazer isso? Como que vai... Esse monte de pneu, vai ficar com caramba. esse monte de pneu, a cidade já tem Vai pneu dar para tudo que é dengue. lado e tal. Aí eu falei, não, isso eu sei, eu concordo que precisa ter isso. Só que eu fui ler a lei e a lei diz que os responsáveis são o fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, não tem a prefeitura. Então, para eu obedecer a lei, eu estou deixando de fazer isso. Mas eu não vou ficar inerte, porque a fiscalização... Porque, na verdade, aquilo não é lixo. Exatamente, exatamente. O lixo, a prefeitura é responsável. A prefeitura é responsável. O pneu não é lixo. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu, ao fazer essa transição de deixar de ter esse lugar, eu fui, junto com o vereador da cidade lá, que estava bastante envolvido nesse assunto, nós mapeamos muitos estabelecimentos comerciais da cidade e tinha um lá que mexia com pneus, com pneus usados e tudo, que ele tinha uma relação com uma indústria que utilizava os pneus para a sua produção, então virar matéria-prima para a sua produção. E nós começamos a divulgar que para quem não quiser, porque quando você for trocar o pneu, você já pode deixar usado lá mesmo. Mas se você não está nessa condição e quiser deixar o pneu em algum lugar, que deixe no estabelecimento daquela empresa. Se tivesse outra empresa que quisesse também, né, ser um ponto de retirada, né, de entrega desses pneus, a gente divulgaria. Então, não era uma questão de direcionamento, de favorecimento de ninguém. E funcionou muito bem. A prefeitura gastava, acho que quase 20 mil por mês de aluguel, né? Então, eu economizei esse dinheiro. E gerou renda para o cara. Gerou renda para o cara e o trabalho foi desenvolvido da maneira correta, né? Então, existe muita coisa que dá para ser feita, só que depende do compromisso, né? Da consciência de cada um. Eu fico revoltado de ver o tanto de material reciclável que vai parar, né, no aterro sanitário. E a culpa disso não é das políticas públicas, a culpa disso é das pessoas que não fazem o básico em casa, né, não separam. E eu vou te falar que não separa porque não está orientado a isso. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em relação à separação. A gente trabalha isso no Instituto bastante, porque a gente vem de uma cultura de muitos anos de economia linear. Sim. Compro, consumo, descarto e acabou. Você põe um saco de lixo na rua, ele sumiu, resolveu o problema. Né? E agora, com essas pautas um pouco mais acirradas aí, ambientais que estão entrando, as pessoas estão percebendo, porque tem mais pessoas falando, mas pessoas explicando o que precisa ser feito, são poucas as pessoas que fazem isso. Eles querem proibir, banir, né? O banimento. É mais fácil, né? Cara, com o conforto que nós temos hoje, que a gente tem muito conforto hoje, se relacionar com o século XVIII, século XVII, nem se fala, com o século XIX. Sim. O nosso conforto, a gente vive muito melhor e vive muito mais tempo devido às coisas terem mais facilidade de acesso. Então, eu falo isso muito no mercado do plástico. Todo material plástico é reciclável. Então, a gente está sofrendo um problema hoje com o material plástico por ele ser muito bom. Então, por ele ser muito bom, ele toma muito mercado de outros materiais.
E quando ele toma mercado de outros materiais, é a mesma coisa se acuar um cachorro num canto. Ele vai te morder, cara. Exato. Então, é o que aconteceu. Então, a gente está tomando essas mordidas desse cachorro, né? E a gente tem que vir para o mercado. O plástico nunca fez publicidade de nada plástico. Você nunca verdade, viu uma propaganda de nada, porque lançou a garrafa plástica. Poxa, a garrafa de 1 litro de leite, ela pesava 563 gramas. A gente está falando aqui contra 23 gramas. Caramba. Então, representa 2% da carga do caminhão, o plástico. O outro representava mais de 50% da carga. Então, quando você vem para um negócio que é bom, você muda automaticamente. Só que você, se está na economia linear, você gera um problema. Sim. A garrafa de vidro, ela tinha uma economia circular, porque ela ia, você levava o casco, o cara lavava o casco. Só que o que ele gastava de água, o que ele gastava de combustível para fazer tudo isso, a pegada de carbono e os gases de efeito de estufa eram muito mais altos. Exatamente. Então, as avaliações de ciclo de vida mostraram que o plástico é muito melhor que o vidro nessa situação. Há quem diga o contrário e que me chame de terraplanista. Mas a verdade é que existem estudos falando sobre isso. E o ESG, a gente vê que ele vem de encontro com tudo isso, ele vem de encontro com a economia circular. E aqui eu sempre falo, o que não entra na economia circular, eu não vou defender. Pode ser o material mais bonito do mundo, eu não vou defender. Sim. Mas eu acho interessante que tem um ponto desse decreto novo que eu acho que ele tem um potencial muito bom no médio e longo prazo. Que é o quê? Hoje, quem tem indústria que utiliza plástico, ele tem a opção entre o material virgem e o material de origem de reciclagem. Depende. Dependendo do produto, é óbvio, né, que ele vai fazer. Mas, assim, para as empresas que podem, né, ter essa opção, o preço do virgem e a facilidade do manuseio ali do virgem era sempre um teto para o reciclável. Sim. Né? Então, como você disse, o vidro ele é reciclável, só que é mais caro fazer tudo isso do que pegar um vidro novo ali. Então, as pessoas acabam abandonando um pouco aquela reciclagem por uma questão econômica. Mas a gente precisa pensar assim, por que é importante eu começar a me preocupar com o meio ambiente? Por uma questão muito simples. Nós estamos colocando em risco, com as nossas atividades, né, do ser humano, de tudo isso, não só envolvendo logística reversa de nada, a gente está colocando em risco a vida, né, na Terra. Claro. Né? Nós ouvimos sempre aquela frase, salve o planeta. Né? Essa aí é para você dar $1. Né? Foi assim. Salve o planeta, me dá $1 que eu vou salvar para você. Mas o planeta, do mesmo jeito que ninguém faz propaganda do plástico, o planeta também nunca pediu para ser salvo. Não. Porque enquanto planeta, ele, com o que a gente está fazendo aqui na Terra, ele vai continuar sendo planeta. Sim. Ele não vai sair da órbita do Sol, não vai sair do sistema solar, não vai deixar de ser o que ele é. Quem está em risco é a vida na Terra. Exato. Né? Então, se nós fizermos tanta coisa errada que a gente não tem aonde viver, a gente morra, porque não tem um plano B para o planeta, o planeta, em alguns, sei lá, milhares de anos, ele vai se regenerando. Né? E ele continua, né, na mesma condição de planeta. Assim como Marte é um planeta, não tem ninguém morando lá e ele não deixa de ser planeta por isso. Então, quando a gente parar para pensar que nós estamos causando um impacto gigantesco no equilíbrio de todas as coisas, né? São Paulo era conhecida como a terra da garoa, né? Falou, fica dias e dias e não tem uma garoa na cidade. Sim. Então, existe um desequilíbrio ambiental que está sendo perceptível hoje para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e isso vai custar caro, né? Eu faço um paralelo, todo mundo deve já ter ouvido ou já conhece alguém que nasceu pobre, ficou muito determinado a se tornar uma pessoa rica, gastou a vida toda trabalhando, que nem um cavalo para conseguir ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro, só que no final da vida ele acaba tendo que gastar o dinheiro que tem para poder ter saúde, porque ele sacrificou a saúde, só trabalhava, não cuidava da saúde nem nada. Então,
Então, essa pessoa geralmente não tem família, porque ele ficava só trabalhando, então não tem... Ou tem família, mas não viu os filhos crescerem, não tem qualidade nenhuma de vida, e a saúde está comprometida. Então, todo dinheiro que ganhou tem que gastar com saúde. A humanidade está fazendo isso numa escala maior. A gente está muito mais rico hoje do que era antigamente, né? Como você falou, o conforto nosso hoje é muito maior do que era nos séculos anteriores. Só que a condição ambiental está ficando tão ruim que nós vamos ter que começar a gastar o dinheiro que a gente tem, a riqueza que a gente tem, para reparar esses problemas que nós mesmos estamos causando na Terra. Se não houver um ponto de ruptura. Exatamente. É por isso que Exatamente. nós estamos trabalhando, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu estou na frente parlamentar da economia circular e você me convidou, muito obrigado, à frente do ESG, que eu estou lá também. Sim. Você tem a frente do ESG, que está trabalhando, e a gente vai pautar projetos, porque se não houver punição, se não houver nada, não vai acontecer nada. Sim. Porque todo mundo está acostumado com a economia linear. Sim. E ela é o mais gostoso. Você colocar o saco de lixo na rua, o lixeiro passou, pegou e tchau. Não é mais meu. Foi embora. Então, a educação, a pauta educação, sempre que a gente vai discutir ESG, economia circular, reciclagem, você entra na pauta educação. E a gente não vê um movimento de educação ambiental que precisava entrar nas escolas. Uhum. Aqui no município de Mariporã, nós estamos entrando com essa pauta forte. A Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente daqui, contratou um professor para dar aula de meio ambiente nas escolas dentro do nosso projeto social. Então, vai ser muito legal, porque vai entrar como matéria. Aí, a nossa secretária de Educação, ela foi extremamente receptiva com isso. O prefeito daqui, ele fica louco com isso, né? Eu tenho também o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Jorge. O Jorge fica cutucando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, está indo muito bem essa causa. Aqui é um lugar, uma área de manancial. E a gente está conseguindo fazer sem agredir o manancial. O plástico representa 60% do faturamento do município. Caramba! Da receita do município, né? Então, tem que conviver. Vamos conviver da maneira correta, que tirou o ESG do município, virou cadeia produtiva local do plástico, assumiu que é um produtor de plástico e vive muito bem com isso e gera riqueza, né? Você gera riqueza sem gerar contaminação. Porque aqui, a Secretaria do Meio Ambiente, aqui eu vou falar para você, viu? É chato. Os caras pegam no pé mesmo. Vitorino, um abraço. Eles pegam no pé assim e é legal. E as empresas convivem muito bem com isso. Então, dá para viver bem você trabalhando de forma responsável. Sim. E a responsabilidade na casa das pessoas... Ela não vai chegar você batendo na porta do cara e explicando para o cara. Ele vai te ouvir, ele vai ser receptivo, vai ouvir o que você está falando. A hora que ele fechou a porta, cara, acabou. Agora, se você começa lá na escola, lá na base, aí a mãe vai jogar um negócio no lugar errado, o filho fala, mãe, pô, olha o que você está fazendo. Puta, vai dar um constrangimento na mãe ou no pai, Sim. que ele nunca mais vai fazer aquilo. Eu já passei por isso. Não foi com reciclagem, mas foi com trânsito. A minha filha, quando eu era pequenininha, foi numa aula de trânsito, né, da escola, lá, uma atividade fora da escola. E uma noite, era umas 11h30 da noite, estava eu e ela, né, andando de carro lá na cidade. Eu não lembro para onde a gente estava indo, mas eu acabei cruzando um sinal vermelho. Né, eu parei lá na esquina, olhei e tal, não vinha carro nenhum e eu passei o sinal vermelho. A minha filha deu um grito atrás do carro, que eu até assustei, né? Ela falou, pai! Eu falei, o que foi, filha? O que aconteceu? Você passou um sinal vermelho, não pode. Aí eu falei, gente, quem que já ensinou para essa menina esse negócio de sinal vermelho? Aí eu falei assim, não, filha, mas é porque não vinha ninguém. Ela não tinha, era irredutível. Não pode, não, não pai, pode. não pode e tal. Eu falei, não, filha, mas depois das 10... Das 10 da noite às 6 da manhã, se você chegar com calma na esquina e olhar, não tiver carro vindo, você pode passar. Não, pai, ninguém me ensinou isso, me ensinou que sinal vermelho não pode passar. Pode passar e não pronto. Existia exceção. É isso aí. Eu, depois desse dia,
eu comecei a ficar muito mais atento, né, na minha conduta ali no trânsito, porque eu não queria que a minha filha, quando eu fosse repreender ela de alguma coisa, ela falasse, pai, mas você faz tudo errado lá no trânsito, você não segue as regras de trânsito, como é que você vai querer me corrigir agora, né? Então, o filho tem uma capacidade educativa. O poder educativo dele é muito grande. Com a família, que é fantástico, né? E você estava falando do pneu, eu fiz um podcast aqui com os amigos do DNA do plástico. Eles têm um sistema de pirólise. Então, eles pegam o pneu, eles tiram tudo que o pneu pode dar. O que vai para o asfalto, vai para o asfalto. Eles tiram o nego de fumo, que é um antistático e um pigmento muito bom. Eles tiram o óleo e eles tiram o gás. Então, eles aproveitam tudo que o pneu pode dar. Que legal. Num processo de pirólise. E quanto mais pneu eles tiverem, melhor. Hoje, você já não vê tanto esse problema de pneu na rua, porque tem bastante gente fazendo vários processos com os pneus. Acharam uma grande solução de reciclagem do pneu. Mas aí pergunto eu a você, o pneu parou de gastar? Não. Muito pelo contrário, ele aumentou. Então ele esfrega no chão, ele gasta, cai na conta do microplástico. Sim. E vai para o rio, vai para onde tem que ir. Mas o bruto, aquilo que gerava problema, problema de saúde, Sim. né? De você ter mosquito, Sim. você ter pneu jogado lá, juntar água. Isso aí diminuiu muito. Não vou falar que acabou porque não acabou. Sim. Mas diminuiu muito porque tem empresas como essas que estão dando soluções para esse tipo de reciclagem. Perfeito. E nos materiais plásticos, existem muitas recicladoras que falta matéria-prima para o cara. E a gente está enterrando matéria-prima. É uma coisa, é um contrassenso, né? É por isso que eu acho que é importante, até o trabalho que vocês fazem também de educação ambiental deveria ser replicado, né, em outros municípios, porque se as pessoas individualmente elas tiverem essa consciência e fizerem coisas simples ali, né, no processo... Simples. Porque uma coisa simples ali no consumo determina totalmente o destino daquele material, né? Você estava me dizendo que, às vezes, as pessoas jogam bituca de cigarro dentro da garrafa. Aquilo já vira um complicador violento para a pessoa... Ter que tirar. Como é que vai tirar? Tirar, né? Eu já vi muitas vezes o pessoal jogando guardanapo de papel, vai limpar a mesa assim, vai lá e faz dobra o papel assim, vai jogando, enche a garrafa com aquilo. Do ponto de vista da limpeza da mesa, ficou bom, mas só que para utilizar aquele material depois ficou praticamente inviável. Eu sinto falta ainda na pauta, porque é tudo muito novo, né? Essa pauta ESG, para nós aqui no Brasil, ela é nova. A pauta da economia circular está na boca de todo mundo agora, mas muita gente não sabe nem o que é uma economia circular. Sim. E eu acho que falta o entendimento do que é realmente sustentável e do que não é sustentável. Por exemplo, você pega uma garrafa dessa aqui e vira ela para uma garrafa Tetra Pak. Qual é mais sustentável em avaliação de ciclo de vida? É essa garrafa. Essa garrafa. Então, por que você está usando a outra? É um ponto. Deveria haver um pouco mais de questionamento. Por exemplo, você vai numa grande rede de fast food que usa um canudo de papel porque teve um deputado que se chama... um vereador que se chama Chechel Trípoli, que fez a maior cagada do que poderia ter feito, que foi proibir o canudo de plástico na cidade de São Paulo. Aí você tem um canudo que ele pesa 8 vezes mais, então você gasta 8 vezes mais pneu, você gasta 8 vezes mais combustível e você deixa o caminhão mais lento. Uhum. Então você faz emissões de gases de efeito estufa. E o custo 8 vezes maior para a prefeitura vai enterrar. Porque paga por peso. Vai enterrar. Então, ali você tem água para fazer 1 quilo de canudo, você gasta 100 litros de água. Para você fazer 1 quilo de plástico, você não gasta 50 ml de água. Nossa. Então, se a gente fala que água, todo mundo fala da água, sim, que é o bem mais precioso do planeta. A escassez que está a água. Então, não é o bem mais precioso do planeta? A gente não vive sem qualquer coisa. Sem água, a gente não vive. Exato. Então, e você gasta muita água para fabricar aquele canudo. Aí você tem cola, você tem aditivo para caramba, porque a madeira é marrom, ela não é branca, para o papel ficar branco. Aí você tem que colar o canudo, ele tem uma cola. E aquilo ali, por exemplo, você vai no cinema, você tem que levar 2 canudos.
porque um canudo não segura o filme. Exatamente. Tá? Então, são tipos de substituições que são feitas. Tem algumas que até têm relevância. Você fala, não, isso aí é legal. Por exemplo, como é que você substitui uma caixa de pizza? Não existe nada que substitui uma caixa de papel de pizza, porque ela precisa receber, absorver os gases, que senão fica uma borracha. Exatamente, você vai comer um chiclete em vez de uma pizza. Então, existem produtos que não há solução, mas os produtos que você pode solucionar, seja com plástico, com ferro, com alumínio, não importa o que é. O que não pode é você ter apologia de banimento de algumas coisas, que a solução é muito pior do que está vindo. Eu entrevistei aqui o Leandro Narlock, que fez o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. Ele tem vários guias politicamente corretos. É escritor de best-seller, o cara é extremamente inteligente, estuda pra caramba. E ele estava falando do movimento cíclico, né, do planeta. Que você tem ondas de calor, você tem ondas de frio. E aí, quando ele começa a falar, todo mundo chama ele de terraplanista. Tem um outro também, que tem um outro que eu estava assistindo uma entrevista, que é vai na mesma tocada. Eles estudam o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Então, você tem ondas cíclicas. A camada de ozônio. Venderam uma ideia do buraco da camada de ozônio. Gastaram bilhares de dólares para aquilo lá. E, na verdade, aquilo lá, né, não é nem o que estavam falando daquela maneira. Hoje os resultados estão dizendo que a camada de ozônio tem melhorado. Não tem mais. Você não tem mais problema de camada de ozônio. Ela está abaixo da linha, está excelente. O que está acima da linha é que tem a linha do não retorno, né? A linha do não retorno é inseto. Você tem espécie de inseto sendo extinta em larga escala. Sim. Em muito larga escala. Isso é muito ruim. Então, você tem as linhas que você consegue segurar, a linha que está chegando perto do não retorno, e quando ela passa, aí é um problema. Então, existem essas métricas. O Marcos Iorio fala muito bem disso aí. E tem coisa que é muito simples de você resolver se a gente entrar com pauta ESG, se a gente entrar com pauta de economia circular. Tem que dar uma multada em alguém para fazer alguma coisa, tem que criar benefício tributário para o cara que recicla. Exato. Porque quando nós compramos o pellet, a resina, lá no polo petroquímico, ele vem com 15% de IPI e 18% de ICMS, mais ISS, mais o resto do tributo. Então, ele já chegou, pagou. Quando eu fabriquei a garrafa, ela vai pagar a mesma coisa, tudo de novo. Aí eu vendi a garrafa para você. Você vai envasar na garrafa e vai vender para o outro. Carrega todo o tributo novamente. Aí ele vai para o lixo pós-PDV. Por que ele vai para o lixo? Porque a gente está falando de economia linear. O PET é exceção já, que esse ano eu acho que a gente bate 85% de reciclagem dele já. Que legal. Ele tá atingindo metas bem altas, porque as empresas entenderam que é bom reciclar. Coca-Cola, essas empresas, né? E ele é o único material que pode voltar para o alimento reciclado. Os outros materiais não podem. Então, quando chega no cara que vai fazer a reciclagem, esse cara não tem que tributar, você tem que fomentar ele para que ele recicle e melhore a planta dele cada vez mais, invista em tecnologia para que ele recicle mais materiais. Isso no meu singelo ponto de vista, que é o que eu estou tentando aplicar lá na frente parlamentar da economia circular. Sim. E que a gente estava até discutindo, isso é uma pauta de ESG também, né? Com certeza. Aí você pega o decreto que foi feito, ele é bom por um lado e ele é muito ruim por outro. Porque, por exemplo, você imagina um cara que faz uma bandeja de polipropileno, tá? E ele tem a sobra industrial, que é o PIR, né? Que é a sobra industrial, que ele volta para o processo dele, que o material é virgem, aquilo não conta como material reciclado. Ele tem que introduzir 22,2% de material reciclado. Só que o polipropileno para alimento não pode conter material reciclado. Ele não é aprovado pelos órgãos reguladores. O que esse cara tem que fazer? Ele tem que correr para comprar crédito de reciclagem. Então, ele está fomentando uma ponta que não tem nada a ver com essa ponta. Exatamente. Ele está onerando essa pessoa, né, sendo que ela tem um impedimento legal de utilizar o material reciclável. Qual é o grande risco disso? Que as pessoas ainda, muitas pessoas, é óbvio, perceberam muito mais rápido do que eu, mas algumas pessoas não perceberam. O material, a bandejinha vai ficar mais cara. Aí a bandejinha de papel vai ficar mais barata. Sim.
O cara vai usar o mais caro ou o mais barato? O mais barato. Então, só que a bandejinha de papel que faz a função do plástico, ela é plastificada por dentro. E ela não vai reciclar. Ela vai para o aterro sanitário, ela é mais pesada, sempre vamos falar. Sim. Ela é mais pesada, é menos eficiente para a embalagem primária. Ela vai bater no aterro sanitário e vai virar metano, gás de efeito estufa. A gente está falando de aquecimento global. Exato. Então, se a gente está falando de aquecimento global, como é que a gente vai meter metano no mercado? Ou seja, qualquer análise depende de um olhar holístico que De consiga tudo. entender do Tudo. início ao fim daquela cadeia. Que é a avaliação Né? do ciclo de vida. E aí você compara as coisas do início ao fim, né? Tem um exemplo muito claro, né, mundialmente falando aí, que é a quantidade de carros elétricos na Europa, né? Que Era para 2025, começou... agora pulou para mais 10 Sim, anos. mas lá tem muito carro elétrico. Isso é fato, Sim. já há muitos anos. Mas a energia é sua. aí você tem ali aquela falsa sensação de que você está fazendo algo bom para o meio ambiente, que você compra um carro elétrico e vai lá e põe ele na tomada. Ótimo. Você... Eu não estou usando combustível fóssil. Aí você Só vai que na usina aquela do energia cara. que está ali, ela veio de um combustível fóssil. Então foi queimado carvão, foi feito qualquer outra coisa lá, porque a origem da energia elétrica lá não é predominantemente limpa como aqui, que é a base praticamente de hidrelétrica. Lá, se eu não me engano, são 55% ou 60% limpo, o resto é carvão. Então, o efeito... Aí você tem outros pontos. Se a energia é de fonte, né, que não é limpa, ainda tem outros elementos. A construção de um carro elétrico, né, a bateria que foi utilizada no carro, ela possui itens ali dentro, né? Lítio, terras raras, ela tem várias composições ali que também geraram impacto ao meio ambiente para a sua produção. A bateria no final da vida, ela também vai se tornar um problema, né? Porque vai precisar descartar ela em algum momento, né? Já existe hoje tirar a bateria de carro para usar, né, como uma espécie de um no-break, de alguma coisa assim, mas vai chegar uma hora que ela também não vai segurar mais a carga ali. E o que vai ser feito com esse material? Então, tem que analisar o ciclo de vida todo do produto para entender se aquele impacto é realmente, né, positivo ou não. E por isso tem que tomar muito cuidado com rotular negativamente, né? Como você bem deu o exemplo do canudo. Por qualquer outro aspecto, ele ganha do canudo em papel, né? Você falou, em peso, a prefeitura vai pagar por peso, né? Ele tem uma capacidade de utilização ali enquanto canudo melhor do que a do papel, que o papel ele pode ser reutilizado. Ele pode ser reutilizado. Então, tem uma expressão, né, no interior que fala assim, se você tem uma vaca com carrapato, a vaca leiteira, em vez de matar o carrapato, as pessoas estão matando a vaca. É isso aí. Para acabar com o carrapato. Mas não é isso. Então, se as pessoas que consomem o canudo, elas tivessem sido educadas para descartar corretamente num lugar que ele vá para uma reciclagem, isso não seria um problema. A gente não ia encontrar canudo nas tartarugas. O copo... O copo, ele tem uma tampa que eles tentaram fazer de papel, mas não deu vedação, voltou para o plástico. Então, ele tem a tampa e o canudo poderia ser de plástico. Você tira a tampa com o canudo, coloca num dispenser. E você pega o copo e coloca em outro dispenser. Acabou o problema. Agora, você vai nessas grandes redes de fast food, o lixo é lixo, não é material reciclável, porque é jogado tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Você coloca tudo lá dentro. E aquilo não é segregado. Sim. Ele vai para aterro sanitário. Então, quando ele tem essa ação de mandar para aterro sanitário, ele está metendo gás metano no nosso ambiente, que é 21 vezes mais potente do que o CO2. É péssimo isso que acontece e essa mentalidade da substituição de produto. Agora, quando você faz uma substituição de produto que é melhor que a outra, que nem você pega essa caneca, por exemplo, a gente vai embalar ela. Pô, qual é a melhor situação de embalagem para essa caneca ser transportada? Bolha. É o plástico bolha e uma embalagem de papel por fora para proteger aquilo. Você tem que ter a caixa de papelão. Ela com embalagem secundária, terciária, cara, maravilhoso. Agora, eles estão discutindo coisas que não deveriam. Por exemplo,
exemplo, embalagem de alimento. Tem embalagem de alimento que ela faz a carne, por exemplo. Tem carne que você tem dado de validade de 1 ano, 2 anos, porque ela está embalada a vácuo, numa embalagem plástica, que tem barreira, que é um material multicamadas, que não deixa entrar oxigênio. Então, a bactéria não prolifera, automaticamente você aumenta a vida útil do produto. O produto fica mais barato, porque você vai fabricar em larga escala. Exato. E mantém a qualidade. E aí você escuta as pessoas falarem, não, mas tinha que ser o produto fresco, consumindo como era no passado. Cara, você já imaginou você ter que comer produto fresco, de sair do abatedor uma carne, ela vai até o açougue, o açougueiro vai cortar, vai te entregar aquela carne. E como é que é essa logística aí? Quanto custa? Quanto você vai emitir de CO2? O que perde? E o que perde de alimento? A carga que esse alimento, até ele chegar ali, que ele gerou. Sim. Então, é falta de o cara parar um pouquinho, pensar, falar, poxa, não é bem assim. E do ponto de vista sanitário, é muito mais seguro uma carne já sair do frigorífico embalada a vácuo, né, e congelada, do que a carne sair sem congelamento e ter qualquer problema no processo. Eu confio muito mais numa carne que está ali congelada do que... E se a carne ficou um determinado tempo sem resfriamento, começou a ter um problema ali já e nós não vamos saber. Até isso, tem, o plástico veio, tem um aditivo que você coloca no plástico, que é da Symphony. Eu fiz uma entrevista com ele aqui também. Você coloca um aditivo e o aditivo, se faltar a energia, a refrigeração necessária, ele vai marcar ali um determinado ponto da peça. Legal. Você vai saber que aquela peça ela ficou quente. Entendi. Ela está refrigerada, mas ela esquentou. Ele é um marcador. Que legal. Então, você tem vários aditivos agora que... Tem aditivo que, por exemplo, você colocava na sacola na época do Covid, que ele matava o vírus do Covid. E isso você só consegue colocar no material plástico. Então, são muitas coisas que as pessoas falam sem conhecimento de causa. E aí eu mostro aqui também, isso aqui eu mostro sempre, eu gosto de falar disso. Isso aqui, pessoal, vocês vão enjoar de ver eu falar, porque eu gosto de falar. Ó, lê o que está escrito aí dentro aí, dessa caixinha aí. Aqui, ó. Tartaruga legítima, indústria brasileira, né? Então, isso aqui era feito de casco de tartaruga. Isso aqui, pente, presilha de cabelo, abridor de cartas, carteira de cigarro, um monte de coisa era feito do casco da tartaruga. Caramba. Aí veio o material plástico, não parece que é a mesma coisa? Mesma coisa. Parou de matar a tartaruga. Então, o que a gente fala? O plástico salvou a tartaruga. Aquela história do canudo da tartaruga, tem um livro do Chris, que eu vou te dar um, que é legal você ler. O cara que capturou aquela tartaruga, ele não falou em momento nenhum que era canudo. Quem falou que era canudo e soltou a ideia do canudo foi um ambientalista. Porque aquilo, ele falou que quando ele tirou, ele não sabia se era um parasita ou se era um pedaço de fio. Ele não houve um estudo. Aí veio um ambientalista e falou que era canudo. Por quê? Porque tem ONGs que estão trabalhando em Brasília, a gente sabe quais são, eles estão lá estacionados, estanqueados lá em Brasília, trabalhando para fazer pauta para banir o plástico. Aí você pega quem patrocina essas ONGs. Quem quiser saber quem é o patrocinador, outros setores. Entra lá, tá claro quem é. Põe no chat GPT quem são os patrocinadores. Cara, são os concorrentes do material plástico. E o que me impressionou nisso tudo, de um desses patrocinadores, é o iFood. O iFood, cara, o material plástico para ele é maravilhoso. E ele entrou nessa vibe de trocar as embalagens por embalagens menos sustentáveis, com um estudo concluído, que a gente sempre fala, tem que falar o estudo, ele tem conclusões, né? E ele tem que ser aceito por pares. Então, eu e você, hoje, aqui, podemos abrir um estudo. Ó, eu abri um estudo que essa caneca aqui, eu acho que essa caneca, o pigmento dela pode me dar câncer. A gente abre um estudo e tá lá o estudo. Aí vai um cara desse, pega, fala, a tinta da caneca vai dar câncer. Tem um estudo tal como referência, que é um estudo que foi aberto. Ele não foi aceito por pares. Então, o iFood, cara, ele entrou nessa onda
E ele não é possível que não exista uma pessoa lá que fala, poxa, isso aí vai parar no aterro. Porque toda embalagem de papel que está no iFood vai parar no aterro. E gera gás metano e é mais pesado. Eu vejo duas possibilidades aí. Ou a empresa faz isso por uma questão de modismo, que como as pessoas começam a falar... É o modismo. E ela fala, eu também tenho que mostrar que estou fazendo alguma coisa e não se importa se aquilo está... Isso é o greenwashing. Isso é greenwashing, porque na prática ela está agravando a situação ambiental e vendendo como uma solução ambiental, né? Então, isso não é ESG, né? Então, assim, quando você trabalha os princípios ESG, você vai fazer essa análise. Peraí, deixa eu estudar. O que eu estou fazendo, o que eu estou impactando. Essa substituição é legal? Exatamente. Peraí, eu vou trocar porque tem uma discussão que os teóricos aí na parte do ESG acabam às vezes falando. Digamos que tenha um grupo empresarial que esse grupo ele tem várias atividades diferentes. E uma delas, eles têm uma usina de geração de energia, a termoelétrica a carvão. E eles vão agora adotar uma postura ESG. O que eles devem fazer com a termoelétrica a carvão? Eles podem vender a termoelétrica a carvão e vão ficar só com a parte das operações que não tem, essa questão diretamente, né? É igual uma vez uma empresa de cigarros quis procurar a gente para a certificação ESG. Falou, vocês vão comunicar o quê? Que vocês vão fechar a fábrica? Né? Porque não dá um produto que só faz mal para as pessoas, como é que vai falar que é ESG um negócio desse? Mas do ponto de vista ético em relação a falar, vocês realmente estão comprados com a causa ESG? Estão se importando com o planeta? Então você não deveria vender a sua usina termoelétrica, você deveria encerrar essa usina. Porque se você vender e outro for continuar, do ponto de vista ambiental, não melhorou foi nada. Você vai tirar a ESG na pessoa física. Exatamente. Né? Então, é necessário ter esse comportamento de estudar de fato esses impactos para poder tomar decisão com base em dados reais e que sejam confiáveis, né? E não só ir por impulso e querer fazer alguma coisa só para dizer que está sendo feito, quando, na verdade, o impacto está até piorando a questão ambiental, né? Então, isso é um item que as empresas deveriam se incomodar e talvez... ter uma análise, né? Ele tinha que estudar, abrir lá. Hoje você tem o ChatGPT, você coloca lá e ele te dá tudo. Se você colocar análise de ciclo de vida, você fala, eu quero comparar a análise de ciclo de vida da embalagem tal com a embalagem tal. Qual que é melhor? Ele te dá lá. Sim. Então, o cara não precisa hoje, ele não precisa pegar livros, pesquisar. Exatamente. Ele está ali na frente dele. Exatamente. Né? Então, e isso tudo parte de uma coisa chamada consciência, né? Porque se a pessoa está no automático, ela vai fazendo as coisas e não para pensar, né? Mas a partir do momento que ela tem contato com esse tipo de discussão, né? Que é até a importância desse podcast. Quantas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e eu espero que se criar nela só um estalo ali de consciência, de falar, vou pesquisar. É uma coisa que tem relevância, eu preciso pesquisar antes de decidir o que fazer. Já valeu a pena, né, tá dedicando tempo, né, nessa discussão. Eu acho importante a gente colocar nas pautas das frentes as avaliações de ciclo de vida. Eu acho que é muito importante partir para um caminho desse, para que a pessoa não faça a escolha errada, porque eu não acredito em momento nenhum que uma empresa compra um negócio para poluir. Exato. Meu negócio é ferrar tudo, não, de jeito nenhum. Ela não compra para poluir. Que nem eu fui num evento, já estão cansados de escutar, eu fui no evento do G4 Valley. Cheguei lá, tinha garfo, colher e faca de material compostável. E, bacana, né? O produto é bom. É a mesma coisa que você usar um de polipropileno. O produto é bom, ele é caro pra caramba. Quando o pessoal do marketing colocou o produto compostável, eu tenho certeza absoluta que eles entenderam
que aquilo eles estavam fazendo uma ação sustentável. Sim. Aí colocaram um mousse dentro de uma embalagem de papel. Você pegava o mousse, estava mole a embalagem já. Como se aquilo fosse... A ideia que é vendida é que aquilo vai ser reciclado ou que aquilo vai ser compostado. Então, na verdade, não. O potinho de papel, ele vai ser jogado no lixo e ele vai virar metano. O fim do papel é o metano. Aí... A colher, o garfo e a faca compostável, eles também vão para o aterro sanitário, porque não vai ter segregação, porque não tem reciclagem. Exato. Então, ele vai para o aterro sanitário e ele vai ser inerte. Ele vai ser igual a uma colher ou faca de polipropileno. Exato. E você pagou 5 vezes mais caro para falar que você está fazendo uma coisa sustentável. Ou seja, a pessoa está sendo enganada. Exato. Né? E ainda pagando mais caro por isso. Mas fez achando que estava fazendo certo. Sim, Tenho certeza que fez achando que estava fazendo certo. Mas foi enganado. O resultado foi terrível. O resultado é o mesmo que se tivesse usado o outro. E é a mesma coisa que você falou mais cedo aqui também, né? Fora da gravação, sobre as pessoas que compram material compostável, só que ninguém está fazendo a compostagem. Porque não tem a composteira. Vai virar aterro de novo, vai para o aterro da mesma maneira, né? Porque imagina que hoje a gente tem aí no mercado... Vamos falar que hoje... vamos fazer composteira. Fizeram 10 composteiras no Brasil. Perfeito. Olha que coisa boa. Como é que faz a segregação do material se o material é igualzinho o outro? Aí você vai ter que pôr na esteira de seleção técnicos em plástico para fazer a segregação, né? Um por um. Ou você põe uma máquina mega sofisticada que existe, que ela faz a segregação. Que eu não conheço nenhuma cooperativa que tem dinheiro para comprar uma máquina dessa. Também não. Tá? Então, você está pagando mais caro, volto a falar, você tem a composteira e o material não vai chegar na composteira. Sim. A menos que aquela empresa seja responsável por aquele material e só utilize material compostável. Aí ela junta tudo aquele lixo e leva lá na composteira. Tem composteira longe da cidade de São Paulo, existe uma. Longe. Quem que vai sair daqui com um saco de lixo e levar lá? A prefeitura vai levar lá? De jeito nenhum. Então, cara, não existe compostagem no Brasil. E por que funciona na Europa? Porque eles põem fogo em tudo. Lá não tem aterro sanitário, eles não têm espaço. Sim. Eles acabaram... Por que a Europa começou a usar carvão mineral? Porque eles acabaram com as árvores na época, né? Eles cortaram todas as árvores e acabou. Aí começaram a usar carvão mineral. Então, tudo tem um porquê, um se, e o cara tem que fazer a análise se aquilo realmente é ou não sustentável quando a gente quer levar para o patamar de sustentabilidade. Sim. Uma coisa que eu acho que, não sei se chega a ser utopia, mas talvez se a gente chegasse num nível de um produto conversar com a sua cadeia depois de reutilização, para que... Fala, peraí, como que eu posso fazer melhor aqui esse item para melhorar a sua utilização na sequência, para pensar, de fato, numa economia circular, né? Então, hoje, até em função da complexidade que é já cada atividade, não existe uma conexão entre essas vidas úteis, né, dos produtos. Por exemplo, a cor, né, o plástico é separado por cor. Mas quando vai coletar nas casas, é inviável. Vira tudo preto. Fica tudo misturado ali. Vai tudo virar preto, então, menos o cristal. Exato. Então, será que não era importante, talvez, ter um diálogo entre as indústrias que vão utilizar isso? Fala, peraí, se virar tudo preto, atende também ou não? Se atende, beleza, já morreu a discussão. Mas se não atende... Põe um sleeve em cima. Vamos colocar, vamos fazer alguma coisa? Ô, Rui Filho, você pode pegar para mim, por favor, a embalagem do Dr. Guaraná ali? Eu vou te mostrar uma embalagem, como ela fica bonita, e o cara usou um plástico transparente. Legal. Então, se a gente tiver esse tipo de preocupação, aí volto a dizer, isso é ESG, que é se preocupar com esse impacto... pode melhorar. Vai dar para resolver de tudo? Porque não vai ser muita coisa que vai ter facilidade de conexão de uma vida útil com a outra. Claro. Mas aquilo que puder já é um problema a menos que a gente está, né, trazendo. E aquela solução pode inspirar depois outras
outras Mas aplicações isso só também. funciona, o Alex, via projeto de lei. Sim. Porque se você não cutucar, cara, não dá certo. Não vai se mexer, não dá porque certo. cada um está preocupado com o seu problema ali. Não dá certo. Eu já conversei com muitas empresas. Ó, por exemplo, essa embalagem aqui, ó, do Dr. Guaraná. Esse cara aqui é um cara que fabrica esse produto lá no Amazonas. É um baita produto, tá, pessoal? A gente acho que ainda não tem em São Paulo. Ele manda alguns para mim de vez em quando, que é meu amigo. Ó, você tira o lacre, que isso aqui quando moe ele pula já, né? Ele pula e boia. E o PET afunda. Então você segrega isso aqui no moinho. Esse cara vai boiar, o PET vai afundar, a tampinha de polipropileno, ela também vai boiar. Então você tem o PET limpo. Isso aqui é ouro, esse PET aqui. Vale uma grana para o catador, para a cooperativa. Esse tipo de embalagem é completamente sustentável. Perfeito. Ou seja, ele utilizou as cores, né, da empresa dele. Ficou bonito pra caramba. Aqui na embalagem e preservou a integridade do PET. Olha aqui como vem embalado. Você não fala que é cristal. Perfeito, é. Perfeito mesmo. Ou seja, isso daqui é uma aplicação prática, tem já lastro, né, que esse está fazendo e está é inviolável. É inviolável e talvez tivesse um projeto de lei que determinasse, né, esse tipo de utilização. Ah, você quer ter a sua cor, né? Imagina, tem bebida aí que a cor é verde, né? Então, a garrafa tem que ser verde? Beleza, então pode utilizar isso daqui em cima que vai ficar Porque resolvido. a hora que isso aqui bate no moinho, tudo junto, o material boia, o outro afunda, tá feita a reciclagem. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Ou seja... Eco-designer isso aqui. Isso aqui é eco-design. Eco-designer. Só que o que acontece hoje? O eco-designer fica sentado do lado do marketing. Aí ele faz o marketing e fala assim não dá não. Assim não dá. Eles ficam em discussão ali, aí chega no meio termo, que não ficou nem bom nem ruim, e manda pau. E a prioridade deveria ser pensar o impacto que está sendo gerado, né? Eu tenho trabalhado lá uma minuta de projeto de lei que a gente tem discutido ainda para poder divulgar isso, mas a nossa intenção é que passe a ter uma obrigação de constar no rótulo, embalagem e anúncio de produtos 3 informações: a pegada de carbono daquele produto, a pegada hídrica daquele produto e o percentual de logística reversa, né, garantido ali daquilo, se é da embalagem ou do produto, caso o produto Nossa, você seja vai isso. apanhar que nem gato no saco. Eu sei. Por isso que a gente está tentando fazer as amarrações todas para isso, porque, né, do ponto de vista de marketing, o marketing pode olhar e falar, não, mas esse aqui não ficou bonito, eu prefiro a garrafa minha do jeito que está hoje. Só que se tiver ali a informação da pegada hídrica, da pegada de carbono e do percentual logística reversa, aí ele fala, puxa vida, essa daqui melhora a minha pegada. E o consumidor cada vez mais sendo, né, informado desse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que se a gente for comprar o mesmo produto, né, vou comprar uma garrafa de água e tiver lá bem claro na embalagem a pegada hídrica, a pegada de carbono e o percentual de logística reversa... Aí ninguém engana ninguém. Aí as pessoas... Peraí, por que esse daqui gastou 100 litros de água e o outro gastou 50 ml, né? Como você mencionou. Falou, eu não vou comprar, né? Uma roupa, uma calça jeans que a gente utiliza muita água, né? Mas uma marca investiu num processo produtivo que reduz o consumo de água. Ou que faz o tratamento e fazer uso. Exatamente. Né? Então, essas informações, aliado à educação ambiental das pessoas, porque não adianta nós pôr essa informação no rótulo e a pessoa não poder fazer nada com aquela informação. E na nossa minuta de projeto de lei ainda tem a obrigação de colocar a melhor referência daquele setor junto na embalagem. Então, vai colocar lá, por exemplo, no canudo que você deu o exemplo, o canudo de plástico vai estar lá a pegada hídrica de 50 ml para fazer 1 quilo, né? Um quilo. Canudo. E o de papel vai estar lá que usou 100 litros, né? Foi 100 litros, você falou? 100 litros. E você tem o peso, né? Exatamente. Então,
essas informações, fala, peraí, existe um que gastou só 50 ml, então eu não vou... É 50 ml e a pegada de carbono X. Exatamente. O outro é 100 litros e a pegada de carbono Exatamente. Y, né? Então, com essas informações no rótulo, na etiqueta e no anúncio dos produtos, o consumidor vai começar a fazer escolhas. E nada melhor do que você mudar o consumo para poder educar as empresas. Porque se ela começar a perder cliente, aí ela vai falar, não, vamos fazer isso aqui porque o cliente não aceita mais. E aí ninguém engana ninguém mais. Exatamente. Ninguém engana ninguém com propaganda, com dinheiro. Porque hoje o que vende mais é quem faz mais publicidade. Né? É isso mesmo. E tá assim. E estão contratando influencers agora que... É muito maior o impacto do que a TV aberta, né? O influencer. Sim. TV aberta pega pessoas mais velhas, né? Exato. E os mais jovens, eles estão ali na dinâmica de TV, ver muito influencer, TV fechada. Mas tem uma pauta também que eu queria tocar aqui, é o ponto da cidade circular que você está planejando. Conta um pouco para a gente sobre esse projeto. Nós estamos fazendo um projeto lá na cidade de Águas de São Pedro. É a menor cidade em território do estado de São Paulo, né? São 3,6 quilômetros quadrados só. Tem 2.400 imóveis edificados, em torno de 4.000 habitantes. Então, é uma cidade que tem todos os problemas de qualquer outra cidade, né? Então, é um mini laboratório de problemas que todas as cidades têm. E o prefeito de lá, o João Vitor, ele é uma pessoa que tem uma visão extremamente diferenciada, né, do ponto de vista político, e até político de pequena cidade, ele tem um agravante. É muito mais fácil ser prefeito de São Paulo do que de Águas de São Pedro. Todo mundo conhece o cara, todo mundo tem o telefone dele, passa na rua o tempo inteiro ali, não tem como fugir da pessoa. E ele tem um problema sério, que é falta de recursos, porque o município pequeno geralmente não tem, né, a mesma capacidade de investimento do que um município grande. E mesmo assim, ele não é tomado pelo objetivo ali de ficar tentando resolver esses probleminhas que eu já tive no poder público. A rotina consome absurdamente o tempo das pessoas, porque é muito problema que nasce do dia para o outro ali. Você não tem rotina no poder público, você acorda, hoje eu vou fazer tal coisa. Chegar lá, aconteceu um acidente, que nem a minha secretaria de meio ambiente, eu era responsável pela parte de arborização. Choveu à noite, amigo, era 30, 40 árvores que caía. Então, eu achava que eu ia fazer uma coisa no outro dia e eu amanhecia, era um caos. Já todo mundo reclamando, o trânsito não anda, olha o impacto que vai gerando, né, nas outras esferas por causa que uma árvore caiu. Então, o prefeito, mesmo assim, ele tem uma visão interessante de desenvolver isso. Ele percebeu que a cidade dele pode ser, de fato, um laboratório muito interessante para práticas sustentáveis. E a gente está estruturando lá um projeto que envolve o seguinte. A cidade tem 750 mil turistas por ano, né? Apesar de ser uma cidade muito pequena, tem um volume considerável de turistas. A reforma tributária vai causar um impacto na arrecadação municipal. Hoje os municípios se estapeiam para trazer grandes indústrias, né, para ficar com a fatia do imposto que a indústria gera. Agora eles vão querer que elas vão embora. Elas vão querer que elas vão embora, porque você não me dá dinheiro, só me dá dor de cabeça. É caminhão andando no meio da cidade, tudo, estragando o asfalto. E agora as prefeituras vão receber de acordo com o consumo, né? Então, municípios que tenham turismo, que tenha gastronomia, que tenha serviços, né? Por exemplo, serviços de educação, serviços de saúde, né? Serviços de centros de excelência em serviço, evento, entretenimento, onde as pessoas gastam dinheiro, é o percentual disso que vai para o município. Então, só para fins de comparação, o município de Paulínia, né, aqui em São Paulo, em 50 anos vai perder 40% da arrecadação. Meu Deus. E o município de Águas de São Pedro, só com essa mudança de regra, em 40 anos vai ganhar 116% na arrecadação. Então, ele já vai ser beneficiado por isso, mas vai levar 40 anos para chegar nesse patamar. Então, nós fizemos uma junção da oportunidade que a reforma tributária pode gerar para aumentar a receita, que aí todo gestor público gosta, quando serviço, um projeto está aumentando a receita. Eles vão implantar
o programa de certificação ESG na prefeitura. Eles vão obrigar os fornecedores da prefeitura também a obterem o programa de certificação, né? Como a gente já disse, não adianta eu fazer e os meus fornecedores não se importarem com isso. Vão estimular as empresas da cidade a também entrarem no programa de certificação. Tem um movimento que é mundialmente conhecido que chama Capitalismo Consciente, que tem até um brasileiro como um dos fundadores desse movimento, que é o Thomas X. Schmidt. Eu perguntei para o Thomas, né, no evento nosso lá na Expo ESG, ele foi palestrante, falei, Thomas, tem algum município que já abraçou o movimento Capitalismo Consciente formalmente como um programa institucional? Ele falou, não, que eu saiba não, no mundo inteiro não tem. Eu falei, e se tiver um município que faça isso, o que você acha que vai acontecer? Vai virar referência no mundo, vai virar notícia no mundo, porque aonde tiver alguém falando sobre capitalismo consciente, vai mencionar o histórico aí dessa cidade. Eu falei, então eu já sei uma cidade que eu vou convencer a fazer isso. Então o prefeito também vai abraçar formalmente ali o capitalismo consciente. Nós vamos fazer um trabalho de transição energética para o município. A prefeitura já está com a licitação em andamento lá para contratar uma usina solar para o consumo da prefeitura e nós vamos também oferecer energia solar para todas as residências e todos os estabelecimentos da cidade. Então vai ser 100% energia renovável a cidade toda e nós vamos fazer também um processo de transformação urbanística lá, melhorando a vocação comercial da cidade para aproveitar esses benefícios da reforma tributária. Tem um arquiteto de negócios eu sou extremamente fã dele, que chama Júlio Tacano. Ele vai ser responsável por redesenhar a estrutura lá turística da cidade para atrair um público com um poder aquisitivo maior também, melhorar esse ticket médio. Hoje o ticket médio de cada pessoa é de R$200 de gasto na cidade. A gente quer... É pouco pelo número de visitantes. Né? E assim, quando você sai para ir para uma cidade a passeio, seja de férias ou passar um final de semana, a gente já gasta mais. Normal. Porque vai comprar lembrancinha para vai fazer alguma coisa, vai num restaurante um pouco melhor. Então, R$200 é muito pouco para quem está, né, a passeio. Então, a gente quer melhorar a qualidade da oferta de produtos e serviços no município e, com isso, fazer as pessoas quererem gastar um pouco mais. Então, isso já vai trazer um benefício também de arrecadação para o município. E o município, podendo arrecadar mais, vai ter também uma oferta de serviços públicos de melhor qualidade que vai reverter isso para quem é morador ali da cidade. Então, a gente está conectando todas essas coisas. Lá tem uma vocação de turismo de saúde por conta das águas termais que tem lá, né? São fontes que tem ali no município. Então, a gente vai querer pegar aquilo que ele já tem de vocação natural, potencializar isso e atrelar tudo isso com práticas sustentáveis. Vai ter, dentro das práticas ESG, a melhoria lá, uma intensificação da coleta seletiva para que as pessoas tenham, de fato, né, uma conduta, né, adequada. A gente até espera que, com esse efeito de uma educação mais proativa, os indicadores, né, globais do município, de percentual de coleta seletiva e de reciclagem, comecem a se destacar em relação à média nacional. Sim. Porque hoje, a maioria dos municípios, eu nem sei como essa média é composta, porque a maioria dos municípios que eu vejo está tudo abaixo da média. Todos. Né? Eu não vi nenhum acima da média. Então, a gente quer usar ali como referência de que, fazendo esse trabalho, aproximando das pessoas, dando essa conscientização, dando meios para que elas façam as coisas certas, o resultado seja eficiente. E aí aquilo vai virar um laboratório para que a gente possa, a partir daquela experiência, pensar como agora a gente replica isso em outras cidades com uma escala maior. Então, nós queremos envolver toda a comunidade, todas as pessoas da cidade, tem um potencial, né, de entrega muito bom, porque, por exemplo, tem uma escola municipal e uma escola estadual só na bom cidade. De fazer a gestão pra caramba. Então, pessoal, o Instituto Sou do Plástico está dentro desse projeto. Exato, já, tá? Exato. Então, nós vamos ter, eu acredito que em 3 anos, nós vamos conseguir já ter resultados mensuráveis ali, que possam ser utilizados para a base de como replicar isso em outros lugares.
Se a gente pegasse qualquer cidade maior do que isso, É difícil. ia levar 15 anos para você ter resultado palpável ali para trabalhar, né? Então, está sendo uma oportunidade gigantesca e a gente está muito animado com o que pode sair desse projeto. Aqui em Mariporã a gente está com bastante projeto. O ano que vem vai ter uma medição bem bacana também do que a gente conseguiu fazer de captura e diminuição de CO2 aqui. Vai ter bastante... Que bom. Vai ter bastante efeito prático mesmo. Que bom. É bom saber que tem, né, vários gestores públicos aí que estão comprometidos com isso. Eu queria dar uma sugestão de um documentário que eu quando assisti, fiquei super empolgado com aquilo, que chama... É um comentário que tem no Disney. As pessoas que assinam a Disney podem procurar lá. Chama Os Estados Unidos e as Mudanças Climáticas do Planeta. Em 2017, era o presidente Trump, né, também, lá nos Estados Unidos naquela época, e ele saiu pela primeira vez do Acordo de Paris, né, em 2017, e ele, quando foi fazer o anúncio lá na Casa Branca, ele disse que ele foi eleito com o dever solene de representar os interesses dos cidadãos de Pittsburgh, e não de Paris. Como coisa que o Acordo de Paris era para beneficiar os parisienses, né? Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Quando o prefeito de Pittsburgh ouviu isso, ele falou, peraí, eu é que fui eleito para representar os interesses dos cidadãos de Pittsburgh e Pittsburgh não vai sair do Acordo de Paris. Ele publicou isso no antigo Twitter, né? E automaticamente a mídia internacional já mirou os holofotes nele, porque ele polarizou com a pessoa mais poderosa do mundo, e ele começou uma revolução na cidade. E é muito bacana, tanto é que assim, o negócio foi tão bom que ele virou um documentário e o Trump não, né? Ele conseguiu transformar a cidade e ele tem uma frase que ele diz lá no meio do documentário que ele fala o seguinte, ele investiu muito em economia circular na cidade, eu percebi que dá para conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Claro que dá. Então, e eu fiquei tão intrigado com o que ele fez que eu tenho um amigo que é da Embaixada Americana, eu pedi ajuda para ele e falei, eu preciso ir lá conversar com as pessoas dessa prefeitura para saber como foi que eles fizeram tanta coisa em pouco tempo. Aí eu fui até lá, conversei com eles, visitei todas as iniciativas deles lá e é possível a gente replicar essas boas práticas em qualquer lugar do mundo. O que precisa é ter um projeto, né, estabelecido, pessoas com motivação de fazer, né, e recursos para que a coisa aconteça. Mas que é possível, e eu recomendo que quem ainda não conhece esse documentário, que procure lá. Vou assistir. Muito bom, é muito bom. É muito bacana, papo muito interessante, muita coisa para a gente entender, né? Que a gente está pensando nisso há pouco tempo, já falei isso, mas isso vai ficar bem explícito ao longo dos próximos anos, a questão da economia circular, né? A questão das pautas ESG. Nós temos aí gente que não acredita em reciclagem, né? E esse cara tem que mudar a percepção dele. Sim. E não pensar que ele vai usar um papel ou um metal ou um vidro que vai resolver o problema da vida dele, que não é esse o problema. Nós não vamos parar de consumir materiais plásticos, nós não vamos parar de consumir papel, nós não vamos parar de consumir aço. O que mais polui no planeta é o cimento, e eu duvido que o cara vai querer morar numa casa de barro. Com certeza, né? Não. Então, a gente tem muita coisa ainda para ser debatida nesses temas e eu espero que a gente, com as frentes parlamentares que nós temos hoje disponíveis no estado de São Paulo, que a gente consiga evoluir com projetos que beneficiem a cadeia de reciclagem, sim, a cadeia de logística reversa e tudo mais, né? E assim, se você fosse deixar uma mensagem aí para essa molecada que está entrando, a geração Z, o que você deixaria para eles de mensagem em relação a tudo isso que a gente conversou? Olha, tem uma coisa que para eles já é natural, eles se posicionam, né, em relação àquilo que eles acreditam e o que eles não acreditam. A nossa geração tem mais dificuldade, né, de se posicionar. Então, eu diria,
se posicionem muito mais em relação a isso, porque nós, enquanto pessoas, se a gente tiver ou não no mercado de trabalho, nós somos todos consumidores. Então, enquanto consumidores, se a gente tiver um posicionamento, não só de escolher o lugar que trabalha, mas também escolher o produto que nós vamos consumir, e você tendo curiosidade de procurar saber informações sobre a origem daquele produto, isso já vai fazer uma transformação gigantesca na nossa sociedade. E também outra coisa, se envolva com questões coletivas. Eu ouvi uma frase quando eu aceitei entrar na Secretaria lá de Meio Ambiente que me marcou bastante, que é o seguinte: não existe mudança na sociedade que não comece pela política. Então, você dizer que eu não quero saber de política e tudo... Eu concordo. Então, assim, se as coisas não estão bem, a gente acha que precisa mudar alguma coisa, precisa se envolver com as questões políticas, porque é na política que começa a transformação. Se não tiver uma regra, não tiver uma lei e tudo, não vai acontecer a transformação. E não existe lugar vago. Então, se tem pessoas de bem que não estão ocupando cargos públicos, não estão pressionando quem ocupa cargo público, as outras pessoas estão. Não existe vácuo em nada. Não existe. Então, depois não pode reclamar que as coisas estão indo mal porque você permitiu que as pessoas que não são de bem decidam por você o que é que vai acontecer. Então, se envolva sim, não fica com essa história que até muito jovem não vota, né? Vá votar sim, escolha bem o seu candidato, pesquise, né, sobre alinhamento aí de propósitos que o candidato tem. Eu sempre falo, quando você vai escolher um candidato, presta atenção em tudo que ele faz e tudo que as pessoas que estão em volta dele fazem. Sim. E veja, se você tem uma empresa, se você colocaria ele para administrar a sua empresa. Exatamente. Aí você tem a resposta de quem pode ou não ser o seu candidato. Né? Então, eu acho que tem que ter esse posicionamento enquanto pessoa. Isso a geração Z pode ensinar para nossas gerações. Claro. Né? E se envolver com as questões coletivas, porque tinha uma coisa muito comum na prefeitura. Às vezes tinha um problema lá que determinado grupo se envolvia, ele era muito presente nas decisões do município. Quando resolvia aquele problema, o grupo se dispersava e nunca mais você via aquelas pessoas. Peraí, mas cadê aquele calor que tinha aqui? Já foi. Né? Era só para resolver a dor de dente dele e depois ele não está mais preocupado com isso. A gente tem que ter isso como conduta. Peraí, isso aqui é nosso, eu preciso participar, eu preciso cobrar, eu preciso acompanhar, porque senão as outras... comportamento contínuo. Exatamente. As outras pessoas vão fazer isso por nós e a gente não tem meios de reclamar depois porque não gostou do resultado, né? Então, eu daria essa sugestão aí para os jovens. Tem algum assunto que eu não abordei que você gostaria de falar? Não, imagina, a gente tratou muita coisa, como eu disse no início, né? Para mim está sendo um aprendizado, né? Cada vez que a gente conversa, você demonstra aí com propriedade, porque tem muita gente que defende o seu ponto de vista por interesse comercial, né? Mas quando você defende e justifica, né, as questões tecnicamente, né, isso é louvável, esse tipo de posicionamento, né? E com certeza eu espero que a gente possa ter bastante proximidade aí com os projetos, porque temos muito a aprender aí. Você é uma liderança do setor que deveria... o setor deveria investir muito mais ainda na sua fala, aí, no seu posicionamento, porque com certeza as pessoas que não conhecem esses problemas acabam, a partir de poucos minutos aí de conversa, tendo uma visão totalmente diferenciada. Eu sou uma delas, que também tinha muita influência, né, da mídia de banimento, de contra tudo, e das poucas vezes que a gente conversou, com certeza eu já melhorei bastante o meu grau de pensamento crítico em relação a isso. Que bom, que bom. Espero, então a gente vai conversar muito mais. Vamos lá. Eu vou te dar um livro bacana. Eu aconselho esse livro para todo mundo. Eu aconselho esse e o do Narlock, que é o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. Legal. Porque esse aqui, ó, é do Chris, é o Paradoxo dos Plásticos. Muito bom. Esse livro, cara, ele conta a história e tem todos os estudos aceitos por pares no final dele. O do Narlock é a mesma coisa. Ele estudou tudo, escreveu o livro e colocou todos os estudos. Muito obrigado. É muito bom. E aí todo mundo que vem aqui também
a gente faz Que legal. uma homenagem aqui, né? Que legal. Que legal, bacana, hein? Né? Poxa, muito obrigado. Bem original. Muito bom. Gostei muito obrigado. Então, chegamos ao final aqui, né? Eu quero te agradecer por você ter vindo ao nosso podcast, esclarecido muitas coisas que tenho certeza que muitas pessoas tinham dúvida. E se tiverem mais dúvidas, qual é o contato, qual é o arroba que eles podem entrar em contato comigo, né? Pelo Instagram, é o @AlexSalvaia. No Instagram tem lá contato até do WhatsApp meu, se a pessoa quiser. Então pode entrar em contato que eu atendo todo mundo aí. Todo mundo que se interessa por esse assunto, para mim, é importante, mesmo que seja uma coisinha pequena. Eu faço questão de dar suporte aí para as pessoas. Naquilo que eu não tiver condições, eu busco quem consiga ajudar e a gente conecta aí pessoas. É o que a gente está fazendo. A gente Exatamente. precisa saber tudo, a gente precisa conhecer quem sabe. Exatamente, né? É isso aí, assim a coisa vai. E a aprendizagem contínua. Exatamente, né? É isso mesmo. Bem, pessoal, aqui vocês vão ver a gente ainda falando bastante. Nós vamos falar juntos sobre muitos assuntos. Vamos estar juntos em muitos projetos. Que os assuntos eles se convergem muito em cima das pautas que nós estamos falando de economia circular. E eu vou trazer para vocês coisas sobre a frente parlamentar do ESG, que eu vou estar presente junto lá também, entendendo. Então, aqui vai ter bastante assunto, bastante gente falando sobre isso, que esse é um tema extremamente importante, a gente tirar o greenwashing do meio do caminho. E você que gostou do conteúdo, ficou com a gente até agora, curte, compartilha. Se não segue a gente ainda, nos siga, por favor. Deixe o seu comentário se gostou, se não gostou, deixe também, que é sempre bom ouvir o contraditório. E muito obrigado. Até o próximo episódio do Pod Plástico. Valeu!